do Pipocando, mano. Os caras estão vendendo tudo a preços miseráveis. 30% de desconto nas camisetas, corre! Defensores do amor livre, pega sua bandeira LGBT, aquela bandeira colorida nas cores do arco-íris, porque tá começando mais um Pipocando especial. Isso porque além de ser cheio de festas tradicionais, junho também é considerado como o mês do orgulho LGBT, criado em homenagem à rebelião de Stonewall, que lutava pelos direitos da comunidade gay, né? E como o cinema sempre tentou ser um espelho da nossa sociedade, é claro que a comunidade LGBT e os seus perrengues passados e futuros também ganharam seu espacinho nas telonas. Ou seja, a arte imita a vida, a vida imita a arte. Então, pra aproveitar esse mês marcante e ainda, né, como a gente teve esse episódio horroroso de Orlando, né, que se vocês não sabem, o cara entrou lá e matou um monte de gente numa balada, uma coisa absurda que eu até agora não consegui engolir, a gente resolveu separar esse espaço aqui pra falar da história LGBT no cinema. Como a gente já falou, o cinema sempre foi um espelho da sociedade, que lá no início do século XX era extremamente mais preconceituosa do que é hoje, cara. A gente reclama que a sociedade de hoje tá foda, mas, mano... Mesmo nessa bosta que nós estamos, tá tendo um progresso, galera, Já foi juro. foda, já foi foda, já foi foda. Teve a época, velho, que foi foda, mano. Quem sofria com isso eram as minorias, incluindo a comunidade LGBT, que dificilmente conseguiam um espacinho nas grandes produções cinematográficas da época. Mano, antigamente não dava nem pra esses caras conseguir emprego, né? Imagina espaço no cinema. Mas, por incrível que pareça, a representação LGBT no cinema aconteceu lá em 1895, no Dixon Experimental Sound Film, que é conhecido como o primeiro filme com som gravado ao vivo. Mesmo tendo apenas 17 segundos e mostrando nada além de dois homens dançando juntos, o filme ficou conhecido mais tarde como The Gay Brothers. Porque... É assim que foi conhecido também o meu vídeo com o Rolandinho no metrô. É, exatamente. Não, e você vê como isso é um estigma social absurdo, né? Só porque o filme tem dois caras dançando junto, eles já são homossexuais. Assim, os caras se esfregando. Olha o nosso vídeo do metrô, por exemplo. Vocês estão roçando em mim, cara. Que isso? Estão se esfregando em mim. Ah, amigão, o trem chacoalha mesmo, entendeu? Você nunca pegou metrô? Esse nome ele foi criado pelo historiador de cinema Vitor Russo, que falou sobre o teor homossexual do filme no seu livro O Celuloide Secreto. O mais estranho é que Hollywood nessa época não via problemas em mostrar afeto entre pessoas do mesmo sexo, desde que elas se encaixassem nos padrões de gênero. Prova disso é que o filme Asas, ele tem uma cena em que dois homens eles estão se beijando, o que não impediu de levar pra casa o primeiro Oscar de melhor filme da história. O problema apareceu de verdade quando os filmes começaram a estereotipar os membros da comunidade LGBT, reforçando alguns preconceitos que muitos já tinham na época, né? A maioria, na verdade, já tinha na época. Os homens gays, eles eram retratados no cinema como personagens bem espalhafatosos, afeminados, aquela coisa bem estereotipada, muitas vezes servindo como uma ferramenta pra arrancar risada do público. Isso o gay serviu por muito tempo, a drag queen, tá ligado? E a gente tem que mudar um pouco isso. É engraçado porque é diferente, mas agora a gente vai se acostumando com as pessoas serem diferentes e passa a não ser mais tão engraçado assim. O que era engraçado ontem, tá ligado? Não é mais tão engraçado hoje. O humor dentro do... Se você olhar da história do pensamento, passa a ser como algo que ninguém conversa, pra algo que alguém faz piada, pra algo que não tem mais graça fazer piada. E esse estereótipo preconceituoso era passado até pro visual do personagem, cara, que geralmente usava roupas pouco convencionais, não é verdade? Maquiagem, penteados bizarros, coisas que faziam uma chacota mesmo, né, do jeito que a pessoa vivia. E é claro que as mulheres gays passavam pelo mesmo problema, sendo retratadas como figuras sempre masculinizadas, usando ternos, chapéus, penteado igual dos homens, como se elas precisassem se expressar exatamente igual aos homens. É, exatamente. E não dá pra deixar de mencionar que a maioria desses personagens ocupavam papéis secundários, muitas vezes fazendo só uma breve aparição nas telonas, né? Um outro problema de Hollywood que existe até hoje, que é, né, protagonistas só homens brancos, héteros, poderosos. Mas quando um personagem principal participava de um beijo gay ou um beijo lésbico, você pode ter certeza que ele só estava fazendo isso para reforçar uns estereótipos que já existem, uns estereótipos desses já mencionados no cinema, como por exemplo no filme Marrocos. E esse problema se agravou mais depois da Grande Depressão, já que a crise financeira abalou o número de pessoas que frequentavam os cinemas. Para contornar essa situação e não perder muito lucro, os produtores começaram a usar temas como violência, nudez e, claro, homossexualidade para chocar e atrair o público, como no filme O Sinal da Cruz. E surpreendendo exatamente ninguém, a galerinha da família tradicional não levou isso numa boa, alegando que esses filmes teriam um impacto negativo na sociedade americana. Mano, que louco, porque isso existe hoje, até hoje, né? Não vou falar muito aqui sobre a situação americana, política, mas você vê aí que tem uma polarização e uma galera que pensa muito dessa forma aí. Essa pressão e vários boicotes aos filmes mais liberais surtiram efeito, tanto que a Suprema Corte dos States revogou a liberdade de expressão no cinema. E isso resultou na criação de leis que ficaram conhecidas como Código de Produção Audiovisual, que barrava aqueles que tinham um terror considerado, né, mais impróprio ou imoral pra época. E é claro que essa censura teve um impacto na representação LGBT no cinema, já que os produtores não queriam correr o risco de usar personagens homossexuais
homossexuais e sofreu os tais boicotes aí das leis. A Igreja Católica levou isso tão a sério que ela chegou a criar a Legião da Decência, que tinha o objetivo de divulgar propaganda contra os filmes que representavam relações que eles consideravam anormais. Mas no final, os produtores encontraram uma maneira de contornar esse problema, alterando a história que originalmente envolvia personagens homossexuais. Um bom exemplo disso é O Falcão Maltês, que ocultou o fato de que o personagem Joe Cairo era gay, como o livro, né, que inspirou o filme, deixava muito claro. Outro filme que sofreu com isso foi o Infâmia, que originalmente contava a história de duas professoras que foram consideradas lésbicas. O detalhe é que elas trabalhavam num colégio que era só pra garotas. Imagina a treta na época. Mas essa história polêmica sofreu uma grande alteração pra chegar nas telonas, né? As professoras, na verdade, estavam disputando o amor de um homem na versão que ficou foda. final, né? O homem é foda. Tem Vamos que acabar ter com o essa hétero, história. o hétero foda. Mas ele sai das cavernas elas e tão vai querendo um buscar macho, comida, mano. que elas estão querendo um machão. A parada ficou tão absurda que um livro sobre homofobia que chamava The Brick Foxhole foi adaptado pro cinema como o filme Rancor, que falava sobre, mano, antissemitismo, tipo... Mas a maneira mais fácil de desviar das reclamações e boicotes é extremamente simples: representar os membros da comunidade LGBT como os vilões da história. E o que não faltam são exemplos de uso desse recurso, como o próprio Hitchcock fez no filme Festim Diabólico, que deixa uma tensão sexual bem óbvia entre os dois protagonistas. O bizarro é que o ator Laird Quarger fez o seu nome no cinema vivendo vilões gays em vários filmes como Hotspot, Ódio que Mata e Concerto Macabro. Já as lésbicas, elas eram constantemente representadas como mulheres estranhas, duronas, obsessivas, como acontece nos filmes A Margem da Vida e Rebecca, outro filme dirigido pelo papai Hitchcock. E essa representação problemática criou uma tradição que continua até hoje, cara. Os personagens homossexuais raramente sobrevivem até os créditos. Olha que absurdo, mano. Como no filme Juventude Transviada, onde a galera morre. E mesmo depois que o cinema recuperou o seu direito de liberdade de expressão, a representação da comunidade LGBT ficou, galera, ainda pior, colocando os gays como pessoas tristes e miseráveis, cara. Isso fica bem evidente no filme Na Solidão do Desejo, em que o personagem beija outro homem e mais tarde comete suicídio, mais ou menos o que acontece em Tempestade sobre Washington. Já a versão mais recente de Infâmia colocou a homossexualidade de volta na história, o que obviamente resultou no suicídio de uma das professoras. Sacou, mano? As professoras que antes disputavam homem, agora elas estão querendo ficar entre elas, então uma tem que se suicidar. E os gays dessa época, eles só se viam bem representados, cara, em produções que eram independentes e undergrounds, como nas produções do Andy Warhol e do Kenneth Anger. Olha que nomezinho difícil. Kenneth Anger. Mas as coisas só foram mudar para melhor no cenário mainstream depois da rebelião de Stonewall, que colocou até mesmo a representação LGBT no cinema entre os tópicos de debate importantes para se debater. Às vezes precisa de uma treta, galera, pra galera começar a debater um assunto importante. A partir daí, Hollywood tentou aproveitar o hype do assunto fazendo filmes voltados pro público LGBT, como é o caso de Os Rapazes da Banda, de 1970. Ó, tá chegando mais na nossa época e tá melhorando os bagulhos, fica vendo. E os filmes com temática LGBT também fizeram um baita sucesso na década de 70, na liberação sexual, nos hippies do caralho. Ah não, isso foi em 60. Tanto que o clássico Perdidos da Noite conseguiu ser o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme, com uma classificação mais 18, mano. Outros filmes que procuraram representar os gays de uma maneira mais digna foi o Diabólicos Sedutores, Cabaré e A Ponte do Desejo. Infelizmente, galera, essa evolução passou bem longe de resolver o problema, que se agravou ainda mais depois da crise envolvendo o vírus HIV, como mostra o filme The Normal Heart. E foi justamente nessa época que a influência das igrejas e da família tradicional voltou a aparecer, o que obviamente prejudicou novamente a representação dos gays no cinema. Isso fez com que os filmes independentes e voltados para o público LGBT fossem os únicos a não colocar os gays como os meros elementos cômicos no filme. Então tinham filmes bem voltados pra esse público, onde aí eles eram bem representados. Nos outros, quando aparecia um gay, era sempre aquela chacota. Me lembra até novela, né? Que hoje em dia, quando aparece gay, é sempre na chacota, né? Mas, pra alegria da geral, os personagens LGBT, eles começaram a ter um papel cada vez mais importante no cinema, chegando até mesmo a quebrar vários estereótipos, como no filme Filadélfia. E entre essas produções estava o filme Parting Glances, que foi o primeiro a desconstruir alguns conceitos errados que as pessoas tinham sobre a AIDS. E mesmo depois de tanta evolução em Hollywood, a representação LGBT no cinema ainda tinha um problema. Os filmes, eles quase nunca mostravam os personagens gays se beijando ou fazendo outras coisas, né? Sim, a representação do amor. Sexo mesmo, gay, mano, não rolava. Essas cenas viraram uma exclusividade do cinema queer, que além de contar histórias sobre gays e transgêneros, também contava com diretores, atores e roteiristas da comunidade LGBT, o que também ajudava a fazer o negócio de uma maneira mais crível, mais real, né? Pessoas que entendem o que estão falando. As coisas só foram mudar nos filmes mais comerciais, com O Segredo de Brokeback Mountain, que mostrava
mostrava altos beijos entre os personagens do Jake Gyllenhaal e do Heath Ledger. A partir daí as coisas começaram a melhorar de vez, tanto que vários atores famosos atuaram no papel de personagens gays, como Champagne em Milk, né, e a Natalie Portman em Cisne Negro. Por mais ainda que a representação não seja perfeita, galera, o cinema ele tem refletido os resultados gerados pelas lutas da comunidade LGBT, pelo desenvolvimento da consciência humana, Exatamente. da descoberta Tá melhorando, tá do melhorando. outro, né? A descobrir o outro, a gente sair do nosso rolê umbiguista e descobrir que existe uma outra Para de ser pessoa. umbiguista e ser existe outrista. uma outra pessoa, velho, tá ligado? Hoje em dia, vários filmes famosos são protagonizados por personagens gays, como é o caso de Azul é a Cor Mais Quente, que chegou a levar Palma de Ouro no Festival de Cannes. E esse filme é legal, cara, porque eu acho que além de mostrar, né, um relacionamento homossexual e tudo, mostra que as mulheres não precisam dos homens pra ter prazer. Eu sei que muito homem assiste essa cena e fica incomodado, tá ligado? Fala, não, mas as minas, mano, tão curtindo pra caralho, tá Isso ligado? um filme- velho. Isso não é um filme gay. isso aí. Esse é um filme sobre o amor. Essa é uma mina que ama a outra e não sei o que lá, podia ser hétero, podia ser gay. Aquilo lá, por exemplo, se você assiste, cara, você identifica que aquele tipo de dinâmica acontece com qualquer com qualquer casal, tá sim. ligado? Nada a ver, Rala Mahala? ficar separando, velho, rala mahala. Os transgêneros também têm conquistado o seu espaço na sétima arte, que pode ser visto também em filmes como Transamérica, Tangerine, que ganhou altos prêmios no ano passado, Sense8. Muito filme legal. Muito Sense8 filme, é né? série, né? Mas é isso aí. A televisão também tem abraçado um pouco mais a comunidade LGBT, criando séries como Sense8, que inclusive é feito por 2 pessoas trans, né? Orange is the New Black e Transparent. Transplant. O importante é que esses filmes e séries têm ajudado muito a gente a ver algo simples. Amor é amor. E não é uma coisa de orientação sexual, que não tem nada a ver com gênero. As pessoas podem se representar do jeito que ela quiser, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Isso não diz respeito de quem eu sou, tá ligado? Cara, a gente não tá dizendo aqui que a gente chegou num nível onde a representação homossexual está ótima no cinema, o público LGBT pode estar contente. Não, acho que não. Eu acho que a gente tá começando a chegar num momento onde as pessoas aceitam essa discussão e falam, não, beleza, então vamos começar a representar essas pessoas. E eu ainda sonho com um momento onde você vai ver filmes, grandes filmes, sei lá, com histórias que não tem a ver sobre isso e tenham personagens gays bem desenvolvidos, escritos por pessoas que entendem do que estão falando. Cara, né? é muito Uma louco. outra questão é que, tipo, não tem roteiristas gays pra escrever os personagens gays, então é sempre um hétero que escreve, aí fica uma coisa meio estranha, sempre um pouco Eu não sei, estereotipada, eu tá acho que ligado? as pessoas escrevem coisas hétero padrão, mais porque de alguma forma isso vai ser mais aceito, porque Sim. dentro da comunidade artística, uma coisa que tem muito é gay e você aprende isso quando você começa a trabalhar, meu amigo. Se você vai trabalhar com televisão, você vai trabalhar com arte, Que você é a vai área onde as trabalhar pessoas podem se expressar mais, cara. Exatamente, um monte você de tem gente preconceito, assumida. cara, esquece essa área, velho. Sim. Vai trabalhar em outra área, um lugar onde você não se importa com o outro, um lugar onde você tá preocupado com o número, onde você tá morrendo de medo de ficar sem dinheiro, sei lá, em outro lugar. Lugar humano, você vai ter que entender o que acontece com as pessoas, meu amigo. O Pipocando do Amor Livre vai ficando por aqui, então aproveitando os comentários pra mencionar os filmes com temática LGBT que ficaram de fora da nossa lista. Desagradável esse seu movimento aqui, eu não gostei. Mano, só um carinho na orelha. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro e dar uma passada na loja do Pipocando que está com descontos incríveis. E não vem chamar a gente de centro-esquerdista, de conspiracionista, de porra nenhuma, a gente tá falando pra parar de dividir as pessoas. E tia, chama sua namorada e vem pro rala. Marrala. Era esse o nível do mundo em que vivíamos. Você cagava, catava o balde com bosta, jogava na rua. Você pisava em cima. Não tá acreditando ainda, né? Não, depois a gente conversa sobre Você aquilo. não tá É que acreditando. Você tem uma questão escatológica, tá ligado? A merda. Não, pra não é você questão disso. algo assim. O que pode ser pior da sua vida? Ah, você Merda, vai relativizar sendo isso jogado ainda. Então quer dizer que pela bosta é uma janela. coisa boa. Merda, Não, vamos relativizar, né? Porque o você bosta tá ainda relativizando tudo, está né? na fase Não. anal. Não. Temos uma questão com anos dessa criança. Ela quer pegar a bosta, uma propriedade Não, dela, querido. e jogar na pessoa mais sujo, Querido, mais quando- sujo, mais querido, pecaminoso quando você que pensa sai do seu corpo. nas Entre questões arroz e feijão, básicas do ser sai humano. uma coisa que o Rolandinho não gosta. Questões básicas do ser humano, você pensa o quê? Acesso à água, comida, saneamento básico, né? Uma das 3 questões mais importantes. Saneamento básico era, porra, era um cu. Literalmente, na janela.